Eu sei que você tem aquele amigo que tem opinião sobre tudo, mas raramente para pensar profundamente sobre qualquer coisa. E se eu te dissesse que uma das maiores formas de dominação não é controlar o que você faz, mas controlar os problemas sobre os quais você pensa? Nós vivemos numa sociedade que nos ensina constantemente o que devemos discutir, já reparou nisso? O que devemos defender e até mesmo o que devemos considerar importante. Hoje, as mídias e as redes sociais escolhem os assuntos do dia. Os influenciadores dizem o que devemos ou não devemos achar sobre uma infinidade de coisas. Os algoritmos determinam o que merece a nossa atenção e nós tomamos partido, posição a partir dessas coisas. E sem perceber, muita gente passa a vida inteira respondendo perguntas que nunca formulou. Os filósofos franceses Gilles Deleuze e Jacques Rancière tratavam já disso na segunda metade do século passado, ao falar sobre o mestre explicador, uma crítica poderosa a esse modelo de sociedade que podemos chamar de sociedade pedagogizada. Isso mesmo. Segundo essa lógica, na nossa sociedade existe sempre alguém que se apresenta como especialista, o explicador, o detentor da verdade, que pode ser uma pessoa, um sistema, como foi a televisão durante algum tempo, ou hoje, como nós vemos, as redes sociais. E é essa pessoa quem define os problemas. É ela quem estabelece as respostas que seriam aceitáveis e é também ela quem julga quem está certo e quem está errado. O resultado é uma relação de dependência intelectual, de minoridade por quem é educado nessa sociedade. Ensinamos as pessoas a repetir, não a pensar, e condenamos as pessoas a viverem sempre dependentes, como se fossem menores de idade. Ou seja, as pessoas deixam de pensar para repetir. Produzimos adultos infantilizados, reprodutores, pessoas que tomam decisão sem serem capazes de pensar sobre ela. E é o que nós vemos hoje nas arenas das redes sociais. A maioria das pessoas deixa de investigar para reproduzir aquilo que foi visto, aquilo que foi dito. Elas reproduzem sem sequer checar a informação. Deixam de buscar a verdade para defender narrativas prontas, sobretudo quando essas narrativas favorecem as suas ideologias. As pessoas se comportam como uma criança que nunca aprendeu a caminhar sozinha, porque alguém insiste durante toda a sua vida em carregar essa criança no colo. A verdadeira emancipação intelectual começa quando temos coragem de formular nossas próprias perguntas por enfrentar os nossos próprios problemas, como dizia o Deleuze, lá em Diferença e Repetição. Quando deixamos de apenas repetir opiniões e começamos a investigar a realidade a partir dos problemas que nos tocam, que são os nossos problemas, aí nós começamos a ter maioridade, começamos a ter independência intelectual. Quando assumimos a responsabilidade de pensar por nós mesmos e não simplesmente comprar uma narrativa pronta. Essa reflexão possui também uma profunda dimensão espiritual, porque isso faz com que nós evoluamos como seres humanos, como animais racionais, dado que nós somos racionais e é justamente nessa capacidade da racionalidade, da vontade livre, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, até o cristianismo social do nosso tempo está envolto nesse mar de formação de ignorantes gerado por essa sociedade pedagogizada. E, infelizmente, esse cristianismo passa a combater quem estuda, quem investiga, quem se aprofunda. A razão passa a ser vista como mal e o intelectual como um demônio. Um erro teológico da reforma protestante que transborda em diversos aspectos sociais do nosso tempo. Olhemos o que de fato a fé dos apóstolos nos diz desde o começo do cristianismo. Nas Escrituras, São Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com este mundo, mas a transformarem-se pela renovação da sua mente, em grego, nous. A fé cristã não foi feita para produzir repetidores, foi feita para formar discípulos capazes de discernimento. Jesus forma discípulos, não cópias. Porque a vontade de Deus não é ter servos intelectualmente passivos. Ele quer que vivamos em plenitude a imagem e semelhança com a qual Ele nos doou. E para isso é fundamental usar bem e para o nosso bem e para o bem da sociedade a nossa inteligência, a nossa vontade.
Deus quer filhos capazes de buscar a verdade, que não é um conceito abstrato nem relativo. É objetiva, é uma pessoa. No final das contas, a liberdade começa quando você deixa de viver as respostas dos outros e passa a assumir o risco das suas próprias perguntas, por querer enfrentar os seus próprios problemas e por se responsabilizar por eles. Olha, quem apenas repete opiniões pertence à multidão. É massa. Massa de manobra. Quem aprende a pensar por si próprio, quem aprende a se deixar provocar pelos problemas e, por isso, encontrar para ele solução, esse é quem pode assumir o que diz. E esse passa a ser humano propriamente falando, como diz Aristóteles, o ser humano é um animal que fala. Se você busca conteúdos que unem filosofia, teologia e formação humana integral, me segue aqui nesse perfil. E não deixa de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que precisa aprofundar mais as próprias opiniões. Se você quer uma filosofia clara e aplicável à sua vida, aguarde o lançamento do meu livro, porque aqui eu te ofereço uma formação que a vida não te apaga e me segue para ficar sabendo de todos os detalhes do lançamento.